Mas perfeito, deu para compreender direitinho. Obrigado. Bom, Franklin, muito bom. Muito bom ter você aqui conosco, a participação. Sei que você é uma pessoa dedicada ao estudo da Torá e à vivência monoteísta. A gente já se fala há muito tempo. E agradeço muito também por você estar presente para enriquecer o nosso estudo aí com as suas intervenções, né? Já começou muito bem com uma pergunta muito bem colocada. Até o Beto ali enalteceu a qualidade da pergunta, realmente muito boa. Concordo com ele também. E assim, é disso que nós precisamos. Precisamos realmente dessa, né, dessa dedicação, dessa devoção a esta causa, que na verdade é a causa, eu sempre falo isso. Lá como o bom amigo Silvio, sempre falamos sobre essa questão da causa, né? A causa, na verdade, monoteísta, ela é muito mais abrangente, muito mais genérica, por assim dizer, né? A nossa causa raiz seria, digamos, a Torá e a Kedushá de Israel como a nossa didática, né? A didática universal, né? Mas o propósito de tudo isso, na verdade, é transformar este mundo realmente num receptáculo, numa habitação para a divindade. Esse é o objetivo primário, foi assim desejado pelo Criador, quando ele pediu para que Moshe Rabbeinu construísse a Mishkan, né? Ele falou, me farão um santuário, né? Um Mishkan, um lugar à parte, e eu então habitarei entre eles, né? Essa ideia de santuário, o Mikdash, que a gente até chama isso de Beit HaMikdash, casa da santidade, é exatamente isso, é a casa da distinção, da separação. Ou seja, você vai ser um povo separado para mim, então eu vou habitar em teu meio. Esse é o propósito divino, né? Em relação ao que nós temos aí da Torá, na perspectiva direcionada para o povo judeu, né? Serão então um povo distinto, separado, né? Diferente dos demais, e então assim eu habitarei entre vocês, entre vós, né? Essa é a causa primária aqui. Acaba lá como a ciência oculta ou escondida, a Chokhmah estará, a sabedoria, ela sempre esteve com o povo judeu, ela nasceu com essas questões da profecia em Israel. A profecia é dada nesse âmbito, né, por assim dizer, não um âmbito que foge, digamos, essa questão de fisicalidade, de materialidade, né? Talvez o que nós possamos compreender aqui é que a espiritualidade de Israel, a forma, digamos, da relação Israel, povo, com o seu Deus, que obviamente é metafísico, né? Não tem corpo. Se não tem corpo, então, obviamente, não é físico. Essa ideia de espiritualidade pervertida, digamos, resultou no que nós temos hoje como Kabbalah aí, né? Supersticiosa. Porém, essa tradição sempre esteve com os judeus, desde o primeiro momento em que Abraão pisou a terra de Canaã, a terra prometida. Então nós percebemos o dom profético instituído em Israel, a partir dos patriarcas já, e a transmissão por toda a história do povo judeu, dessa vocação profética, por assim dizer, por meio da qual a Torá foi escrita, ou o Tanakh foi escrito, melhor dizendo, e a Torá revelada. A Torá foi revelada profeticamente. Moisés é o maior dos profetas, como diz, falou com Deus face a face, no sentido de que ele conheceu a Deus como nenhum outro profeta conheceu. E assim, então, nós estabelecemos a cadeia espiritual, de transmissão espiritual dos valores judaicos, dos valores do monoteísmo a toda a humanidade. Porém, essa relação homem e Deus, obviamente que está no âmbito da espiritualidade, não está no âmbito físico. Por quê? O que nós percebemos é que há dois tipos de mensagens nós chamamos de Bíblia judaica, ou o Tanakh. Há um material revelado, nós chamamos de Torá,
que foi revelado para Moisés, e há um material inspirado, que é aquele que foi, que veio posteriormente à Torá. Há distinções claras nesses materiais, nesse tipo de material, portanto, é interessante e importante que entendamos assim, o todo do Tanakh, há uma divisão, Torá revelada e os demais escritos apenas inspirados, gente. Portanto, que se faça essa distinção. E essa revelação e essa inspiração, obviamente, surge a nível profético. Todas elas a nível profético. Nível profético reflete, digamos, a metafísica, reflete, digamos, uma relação do físico com o não físico. Isso nós poderíamos chamar, digamos, do início da gênese da Kabbalah no povo judeu. Porém, claro, repito, isso foi distorcido, isso foi muito severamente corrompido ao longo dos séculos. E, pasmem vocês, muitas vezes, devido ao fato do exílio, devido ao fato das dispersões do povo judeu. Eu vou explicar para vocês. Vejam se vocês me entendem. Eu tenho certeza que sim, dado ao embasamento que você já tem das outras aulas. O povo judeu sofreu com o exílio. Nós temos o exílio babilônico e temos a diáspora romana. O exílio babilônico ocorre mais ou menos por volta do século VI, antes da Era Comum, e a diáspora romana ocorre após o ano 70 e durou, digamos, até os tempos modernos. Esses dois exílios, na verdade, um é chamado de exílio, outro é diáspora, para falar a verdade, né? Essa galut, isso impactou muito a mente judaica. E nós já falamos aqui, nós já tratamos desse assunto, vocês devem lembrar, que o exílio representa o quê? Representa a morte. Toda vez que a Torá, toda vez que o Tanakh menciona a morte para Israel, essa morte refere-se ao banimento. Refere-se a deixar a sua terra. Veja, muitas vezes nós encontramos palavras nos profetas que referem-se ao corte da vida. O profeta Ezequiel, falando no capítulo 37, sobre o vale de ossos secos, ele menciona que as raízes de Israel estavam cortadas. Vejam vocês, guardem bem essa palavra. Nossas raízes foram cortadas. Estamos cortados. Esse corte representa a morte. Karet é um corte que representa a morte. Em Isaías 53, um capítulo famosíssimo, da mesma forma, referindo-se a Israel, diz que ele, o servo sofredor, ele foi cortado, veja, mais uma vez, cortado da terra dos viventes. Cortado da terra dos viventes. Despejou a sua alma na morte. Despejou a sua alma na morte. Mais uma referência à morte. Mais uma referência à corte. Segundo Rashi e segundo os comentaristas, especificamente em Isaías 53, onde se fala que ele foi cortado da terra dos viventes, essa terra dos viventes, essa terra dos vivos, significa a terra de Israel. E esse ser cortado refere-se a ser banido de lá. Ser expulso da sua própria terra. No mesmo caso, na profecia de Ezequiel 37, onde fala que as nossas raízes estão cortadas, estamos cortados, refere-se também ao mesmo caso, ao exílio. Quem
lendo o capítulo 37 de Ezequiel, não percebe, digamos, que trata-se de um exílio, em que o povo judeu morre. E depois, então, é restaurado a sua terra. Lendo também Isaías 53, quando o servo é cortado da terra dos viventes, da mesma forma. Nós percebemos aí o exílio, o sofrimento do povo judeu, em toda a sua tradição, em todos os seus livros. Você pode examinar a Guemará, você pode examinar Midrash, você pode examinar o Zohar, tudo. A referência, digamos, máxima ao sofrimento de Israel chama-se Galut, exílio. E a partir daí, muitas obras cabalísticas, inclusive, o Zohar, por assim dizer, trabalha em cima dessa ideia da Galut, do exílio, e fala dos sofrimentos do Mashiach junto com o povo judeu durante o exílio. Mas como pode Mashiach sofrer junto com Israel durante o exílio, a diáspora e o exílio, se Mashiach ainda não se revelou, se não está entre nós? Claro que é uma linguagem metafórica, claro que é uma alegoria, óbvio, é uma alegoria. E essa alegoria significa que os justos sofrem, Mashiach sendo, por assim dizer, um modelo, um paradigma do homem justo, sofrem com o exílio do povo judeu, com a morte do seu povo. E vejam vocês, se o exílio é associado à ideia da morte, é associado ao banimento, vocês lembram lá da metáfora do Éden, onde é prometida a morte para o homem e a mulher, e eles acabam simplesmente saindo, sendo banidos do Éden, exílio. Mais uma vez, a ideia de morte aqui presente. Então, essa é a linguagem dos ramos. Quando o Tanakh fala morte para o povo judeu, refere-se ao exílio, a Galut. Essa é a Kabbalah. É isso que a palavra quer dizer. Mas num nível intermediário, vamos colocar assim. Muito bem. Quando Israel vai ao exílio, quando o povo judeu vai ao exílio, ali então ele sofre perseguição, ele sofre ruína e ele sofre a pior decadência que você pode imaginar, que é a decadência espiritual. Como estava Israel no Egito, segundo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 20? Quando vocês puderem, depois dessa aula, em qualquer momento, leiam o capítulo 20 de Ezequiel. E vocês vão perceber como Israel estava durante o exílio. Durante a sua permanência no Egito. Qual seria a condição espiritual de Israel lá? Ezequiel descreve. Da mesma forma, nós percebemos um declínio espiritual que acaba levando Israel ao exílio, também em Babilônia, como causa principal, inclusive, disso. E Israel retorna de lá com um judaísmo diferenciado. Todas as vezes que ocorre uma morte, um exílio, um banimento, nós percebemos uma mudança profunda nas perspectivas judaicas. Isso não é novidade alguma, porque, em fim de contas, o judaísmo que nós temos hoje não é o mesmo judaísmo de Moisés, não é o mesmo judaísmo de Ezra, o escriba, não é o mesmo judaísmo de Yohanan ben Zakkai, não é o mesmo judaísmo do Rambam, não é o mesmo judaísmo do Gra, não é o mesmo judaísmo do Rashbi. Ou seja, há uma evolução. Há adaptações às novas realidades que são importantes para a preservação, inclusive, do próprio povo e da sua fé. Na sua essência, nós temos a mesma coisa, porém, fatores adjacentes precisaram ser, de alguma forma, alternados, para que, então, pudesse o povo judeu sobreviver e a sua fé sobreviver. Isso é algo inevitável.
Isso foi algo inevitável. Não aceitar isso, não compreender dessa forma, é fugir da realidade. O judaísmo sofreu alterações. O judaísmo sofreu modificações, adaptações. Né? Novos costumes foram agregados, minhagim, costumes, tradições foram agregados ao longo dos séculos. E quanto a isso, nós devemos ficar muito atentos. Nós devemos entender, digamos, a questão da realidade social, da realidade religiosa da época, das vicissitudes, de certas consequências. E tudo isso, então, acabou levando o povo judeu a surgir com o judaísmo diferente ao longo da história. Isso é uma evolução histórica. Se você notar, por exemplo, a forma como foi construída a Mishkan, o tabernáculo no deserto, e se você comparar como Salomão construiu o templo, você vai perceber a distinção. Salomão instituiu ordens sacerdotais, 24 delas, que não existia no período da Mishkan, então já temos uma evolução aí. Hoje, o judaísmo é bastante diversificado, até porque o judaísmo nunca foi monolítico mesmo, mas é bastante diversificado, com tradições diferentes, e até algumas leis, ou princípios, ou tradições, minhagim, diferentes, né, vários, entre as várias vertentes de comunidades judaicas, digamos, que existem no mundo. Até a forma da liturgia, do rito, do Nussach é diferente. Por exemplo, na Europa e no Marrocos, por assim dizer. Então nós temos muita diversificação, muita diversidade aí no meio judaico. Isso não deveria ser nenhuma novidade. Gente, finalizando essa parte, para finalizar essa parte, é importante que se entenda que quando Israel sai desse exílio, dessa galuta, ele traz consigo várias ideias, digamos que são ideias novas, ideias que acabam impactando a mente judaica e levando, por exemplo, né, as pessoas a outras considerações. Vejam vocês, vou citar um exemplo bíblico. Quando nós lemos a Torá, nós vemos a menção de anjos, ok? Nós temos as menções ao anjo do Senhor, lá no capítulo 3 do livro de Shemot, anjo do Eterno, né? Nós vemos aí menção a um anjo que iria adiante de Israel no deserto. E lá no profeta, no âmbito dos profetas ou dos escritos, melhor dizendo, nós encontramos Daniel falando sobre anjos com nomes, Gabriel, Miguel. Depois nós vemos uma outra ideia no profeta Ezequiel, no profeta Isaías, anjos que têm asas. Veja que houve uma evolução. Lá na Torá não fala nada de anjo com asa, anjo com nome, nada disso. Daniel fala de nomes de anjos, Gabriel, Miguel, etc. Depois nós vemos Isaías e Ezequiel falando de anjos e suas asas. Então, houve uma evolução de ideias, de percepções, claro, e houve influências. Isso é inegável. Essa questão de anjos com asas, etc., simboliza a sua rapidez, a rapidez com que eles executam a ordem divina, etc. Mas na Torá não temos isso. Na Torá também nós não temos nome de anjos, Miguel, Gabriel, eles são, digamos, desconhecidos. A tradição adota isso a partir da história, da tradição de Daniel, em Babilônia. Né? E essas influências acabam surgindo, se avolumando. Algumas são muito bem-vindas, porque esclarecem algumas coisas, porque o conhecimento é um conhecimento universal, em fim de contas. Há um conhecimento universal, há vários tipos de inteligência, mas há algumas influências que são realmente tanto quanto complexas, e devem ser filtradas, certo? Digo isso para vocês por quê? Porque
vamos colocar aqui a ideia a ideia da demonologia. Anjos e demonologia. Há uma demonologia judaica? Sim, há uma demonologia judaica. Só que essa ideia da demonologia judaica, ela é bastante diversa daquela que nós entendemos no cristianismo. Esse termo demonologia é um termo ruim, mas é o único termo que nós temos em língua portuguesa para expressar essa ideia. Na verdade, não existem, nós sabemos disso, demônios, não existem diabos, ou o diabo, ou coisa parecida, na Torá. Mas existe a concepção da disciplina, existe a concepção do juízo acerbo, sem misericórdia. Isso existe. E existe Satã. Mais uma vez, nós temos aqui, digamos, um conceito primitivo, prístino, um conceito coerente, onde mostra Satã como, por assim dizer, no livro de Jó, um ser subordinado a Deus, onde não mostra nenhuma ideia de demônios, apenas Satã como sendo o promotor, por assim dizer, da corte celeste. E depois essa terminologia, ela sofre algumas alterações ao longo do tempo, e essa concepção também sofre alteração. Ou seja, na tradição, se nós não filtrarmos o que nós lemos, ou se nós não entendermos aquilo que estamos lendo, podemos chegar a conclusões diversas. Posteriormente, e não é nas obras de Kabbalah, não estamos agora aqui falando das obras de Kabbalah em si. Posteriormente, na tradição da Guemará, da Mishnah da Guemará, do Talmud em si, nós vemos o surgimento da ideia de Shedim, que tradicionalmente é vertido como demônio. Então, o Talmud alude ao Shedim. E isso é compreendido, digamos, por assim dizer, pela sua ligação com os idiomas antigos, como algo referente a demônios. Porém, o próprio termo demônio, na verdade, é um termo vago, porque o termo não quer dizer algo negativo necessariamente na sua origem. Ele é neutro. E aí o que acontece? Aí veio essa tradição a partir dos escritos da Guemará. E há N referências na Guemará sobre Shedim. Agora, algumas referências, elas são absolutamente desconectadas do que o judaísmo sempre ensinou. Portanto, é importante que se entenda. Esse é um ponto primordial, aliás. O que o Talmud fala, o que a Guemará fala, não tem que ser compreendido necessariamente como verdade absoluta. O Talmud é um amplo midrash, onde há N opiniões diversas, diferentes, e até contraditórias, sim, sem nenhum problema. O judaísmo não vê isso como problema nenhum. Há opiniões contraditórias, opiniões que se contradizem, refutações de ideias, debates, amplos debates. Ou seja, é uma literatura muito vasta e, às vezes, muito sofisticada. Isso não está, então essa ideia de Shedim não está necessariamente nos escritos da Kabbalah, nas obras cabalísticas, está na tradição da Mishnah da Guemará. Então vejam, se hoje, por exemplo, nós temos os livros cabalísticos, o Zohar, etc., que falam sobre Shedim, isso tem uma fonte, a fonte é a Guemará, a fonte é o Talmud. E qual seria a fonte da Guemará? Bom, talvez a fonte da Guemará tenha sido, digamos, as percepções da própria inteligência das pessoas que escreveram esses materiais, etc., ou da vivência deles, do ambiente cultural deles, de onde eles vieram. Talvez eles tenham sofrido essa influência e tenham colocado isso como percepção do seu ambiente cultural, do seu ambiente linguístico, do seu ambiente social, das influências que o povo judeu sofreu. Isso é bastante claro, inclusive. Michael Asheri, que escreveu o livro O Judaísmo Vivo, ele fala sobre essa ideia de influências externas no judaísmo e que, de certa forma,
acabaram impactando a mente judaica, porque o judaísmo andou por Babilônia, andou pelos exílios, pelas galutas da vida e acabou, de certa forma, recebendo influência externa. Isso é inegável. Influência helenista, no período helenista, influência do Império Persa, influência do Império Babilônico. E isso, então, acaba trazendo para a literatura judaica um folclore. Existe um vasto folclore no Talmud também. Folclore, gente. Folclore, quando nós temos aqui, por exemplo, essas ideias brasileiras, né? Bem brasileiras, por exemplo, que é muito ensinado no interior do país. Ou seja, esse folclore, na verdade, quando nós mencionamos esse folclore, estou falando do judaísmo popular, o judaísmo do povão, do povo que não era muito letrado, que não era muito elucidado. Eu não estou falando do judaísmo letrado, do judaísmo elucidado, do judaísmo sábio, do judaísmo derivado da razão. Até porque, por longos séculos, o judaísmo ficou, digamos, restrito a duas vertentes. Uma vertente racional, que prezava o raciocínio lógico, e uma outra que nem tanto. Historicamente foi assim. E essa vertente que nem tanto, acabaram criando fantasias, ilusões, superstições. O Rambam deixa claro isso, Maimônides, né, quando em sua obra, eu diria, sua obra máxima, né, que seria o Guia, então ele trata disso. Ele trata exatamente dessa realidade. Então eu vou abrir aqui um material, uma referência a ele, no Guia, e eu vou então ler para vocês, certo? Para que vocês possam ter noção exata daquilo que eu estou falando. Deixa eu ver aqui então, onde eu posso compartilhar a tela com vocês, que então a gente possa ter uma noção melhor disso. Só um minutinho. Ok. Ok. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. Ok? Essa porção foi extraída do Guia, no capítulo 29. Ele diz o seguinte: eu digo que o meu conhecimento da crença, prática e adoração dos sabeus me deu uma visão sobre muitos dos preceitos divinos e levou-me a conhecer a sua razão. Você vai confirmar isto quando eu der a razão dos mandamentos que são aparentemente sem propósito. Vou citar-lhes as obras a partir das quais você pode aprender tudo sobre o conhecimento da religião e das opiniões dos sabeus. Você vai assim obter um conhecimento verdadeiro da minha teoria que diz respeito à finalidade dos preceitos divinos. O grande livro sobre este assunto chama-se Nabateas Agriatur, traduzido por Ibn Valishia. No capítulo 1, ele explica por que os sabeus tiveram suas doutrinas religiosas escritas em uma obra de agricultura. O livro é cheio de absurdos de um povo idólatra. Prestem bem atenção nessa parte aqui agora. O livro é cheio de absurdos de um povo idólatra, e com essas coisas as quais as mentes da multidão facilmente transformam e aderem perseverantemente. Fala de talismãs, dos meios de dirigir a influência das estrelas, feitiçarias, espíritos e demônios que habitam no deserto. Ocorrem nesse livro grandes absurdos que são ridículos aos olhos de pessoas inteligentes. Vejam, claro que aqui o Rambam não está falando necessariamente das obras judaicas, ou Guemará, etc., mas está falando de uma outra obra, é um livro dos Sabeus, onde ele rebate a ideia de demônios, de espíritos, feitiçaria, influência das estrelas, astrologia, etc. Ou seja, tudo isso, na verdade, encontra um certo reflexo em algumas obras tradicionais judaicas. Então, por associação, se ele condena isso dos sabeus, naturalmente ele condenaria, ou ele não aceitaria aquilo que nós encontramos muitas vezes por aí como judaísmo, né? Ou como Cabalá, como tradição judaica, certo? Não é a tradição a crer em demônios.
Então, nós precisamos entender que o princípio Shed, ele existe na Torá. O princípio do Shed, ele existe na Torá. O termo existe, ele está lá. Porém, a ideia que depois essa palavra, esse termo se reveste, é uma ideia diferente. Passa a ser, digamos, algo ocultista, algo demoníaco, por assim dizer, e que acaba influenciando outras religiões também, que acaba influenciando outras percepções. Recebe influência e transmite influência. Porém, a nossa função aqui é refinar essas ideias. Refinar essas ideias. É chegar a um bom fim, chegar a uma boa conclusão. Bom, o termo Shed está lá na Torá, é inegável. O que ele significa, qual a percepção correta, coerente disso, aí é algo que nós temos que examinar. Por que esse termo foi pego e foi distorcido e sofreu influência externa? Apesar da terminologia ser uma terminologia também estrangeira, porque o próprio termo Shed, que dá origem a esse termo pervertido como demônio, ele também é estrangeiro. Mas a Torá não está visando isso. A Torá não está visando demônios como opostos, seres opostos a Deus, de forma alguma. Então, há que se explorar o sentido do termo e refinar esses conceitos. Por quê? Porque senão nós estaríamos fatalmente fazendo com que a Torá, ou o que a Torá entrasse em conflito com o judaísmo, ou vice-versa. Por essa razão, todo cuidado é pouco ao examinar esse tipo de trabalho. Está lá, mas não quer dizer que o conceito e a ideia seja real, seja verdadeira. Por isso que eu digo para vocês, repito mais uma vez, muito cuidado com essa ideia, com essa noção de que tudo que você encontra por aí, ainda que seja de fonte judaica, por assim dizer, seria algo real, algo verdadeiro, algo que é um reflexo da mais pura verdade. Muito cuidado, porque a gente tem que refinar isso. Talvez essa seja a nossa principal obrigação aqui. As coisas, o vai ser com um iud apenas, e o vai ser quando cria o homem. Como é que a pessoa, sem um conhecimento, vai fazer essa divisão, essa separação, vai ter a visão, né, do correto, né? Que para a criação do homem, ele usa uma palavra e criou, e formou, com 2 iudes. E, além disso, o que isso significa? Essa é a questão, né? Como é que a pessoa vai... Porque está muito distante, né? Do 7 para o 19, né? O cara se perde num monte de páginas, né? Mas como é que ele vai se lembrar? Essa é a questão. Pois é, Silvio, essa é uma questão bastante complexa. Até comentando com o José Rodrigues, que está aí conosco também, numa das nossas conversas, eu falei, e falei para você também, Silvio, se deve lembrar, que o texto ele tem o que nós chamamos de landmarks, que são os marcos, ou são as placas, por assim dizer, de advertência, né? Mostrando, por exemplo, onde o texto migra de uma narrativa, de uma simples narrativa, para uma alegoria, para um midrash, né? Esses são os landmarks, são os marcos, são as placas, como se a Torá fosse uma grande estrada, que você estivesse dirigindo por ela, e aí, de repente, aparece uma placa dizendo que o caminho vai mudar. O caminho vai mudar. Vai alterar a estrada. Ou seja, passa para um outro nível. Então, esses landmarks, essas placas no caminho da Torá, são o que nós chamamos de pontos de conversão, de mudança, por assim dizer. Onde a narrativa passa a ser uma alegoria ou vice-versa. Bom, ok. Detalhes técnicos à parte.
Essa tua pergunta é bastante complexa, porque, primeiro, nós não temos um texto, uma versão, uma tradução que seja coerente. Não há. Simplesmente não existe. Eu me lembro que um professor me disse, até comentei com o José sobre isso, que toda tradução é uma traição, né? Então não existe como você pôr isso, muitas vezes, numa língua moderna. Quando existe, muitas vezes o tradutor não está muito afim de colocar isso, por N razões, né? E que não compete agora discuti-las aqui, mas, enfim, não existe uma versão, seja judaica, seja cristã, seja o que for, da Torá, do Tanakh, que seja coerente com o original. Não existe. Uma que seja 100% coerente. Nós temos versões boas, melhores, e temos versões péssimas, né? Mas não temos uma que seja coerente. Até seria quase que inviável isso, eu creio. A esse ponto, eu diria para você, seria quase inviável, seria difícil isso. Mas, enfim, o que nos sobra, então? O que nos resta, então? Se nós não temos acesso a um texto físico, se nós não temos, digamos, acesso a um texto bíblico, ao texto bíblico em si, as suas nuances, os seus meandros de sentido, as suas várias, né, percepções e a sua sutileza de linguagem, a Torá usa uma linguagem extremamente sutil. Como vocês podem perceber, quem estuda sabe que a Torá usa uma linguagem refinadíssima. Refinadíssima. Porém, isso em língua moderna, isso não é inviável, você saber. É um fato. Né? E aí nós temos um problema, então. Bom, quem estaria, digamos, por assim dizer, com a responsabilidade de ensinar? Quem estaria com a responsabilidade de passar isso ao mundo em geral? Segundo a tua opinião, Silvio. Eu creio que a obrigação de ensinar isso é do judeu, né? Bnei Noah devia... Acho que nós temos a obrigação também de ensinar as pessoas, né? De corrigir essa rota, né? Na verdade, né? Concordo. É um preceito bíblico. É um preceito bíblico e é um preceito tradicional, que Israel deve ensinar às nações tudo isso. Não necessariamente tudo, mas aquilo que é o necessário para a sua compreensão, né? Então, subentende-se toda a Torá, vamos colocar assim, a Torá como um todo e os seus princípios éticos universais. É o que compete a nós, Bnei Noah. Porém, me permitam, amigos, uma crítica construtiva. Eu não vejo isso acontecer. Houve um momento na história do povo judeu que isso aconteceu. Mas o último momento em que um judeu instruiu Bnei Noah, ou os Bnei Noah, nos seus princípios, e que os recebia e que os instruía, isso ocorreu na época do Segundo Templo, até a época do Segundo Templo. Depois disso não vemos mais nenhum tipo de movimentação nessa direção, nesse sentido. Claro, há N fatores que também justificam isso. Exílio, perseguição, etc., uma série de coisas. Como nós bem sabemos disso. Porém, mesmo na história moderna, nós percebemos que não existe essa direção. Não existe essa direção. E há um movimento judaico que digamos, está, digamos, modernamente se voltando para isso, porém, há ressaibos heréticos nesse movimento, né? E o que acontece? Ressaibos heréticos, no sentido de que há noções inverídicas, noções irreais da Torá, e que acaba influenciando também a mente do Bnei Noah, dos Bnei Noah. Então isso também está sendo de forma equivocadamente transmitida. O pouco que está sendo transmitido de forma equivocada. E no resto das vertentes judaicas você não vê esse interesse. Há muito interesse hoje, sim, das pessoas que se dizem
ou que são Anusim, né? Digamos, é uma temática bastante polêmica isso. Eu não pretendo, digamos, explorar de forma tão aprofundada essa ideia, mas o que acontece? As pessoas estão preocupadas em se acharem Anusim, em se acharem, né, como descendentes de judeus e seguir o judaísmo. Ou seja, então a grande massa judaica atende a essa perspectiva. Há pessoas envolvidas com esses movimentos Anusim, de trazer Anusim, de fazer com que eles voltem ao judaísmo, etc., aquele ideal de retornar sem conversão, etc., e uma série de coisas, porque é a demanda. É a demanda. A demanda é que, digamos, hoje em dia todo mundo se acha Anusim, todo mundo se acha descendente judeu. Aí o que acontece? Aí então desfoca essa própria percepção, muitas vezes, na maioria das vezes, falsa, essa expectativa do gentio que se acha judeu falsa, muitas vezes acaba influenciando a própria forma judaica de ensinar. Aí tem muito judeu por aí ensinando como colocar tefilim, como colocar talit, como guardar shabat, como rezar, como fazer tefilot judaicas para não judeus. Quer dizer, conforme a demanda, vem o serviço. Então nós não temos pessoas, de fato, voltadas para a sua herança antiga, tradicional, como Bnei Noach. Muitos até chegam ao cúmulo de dizer que não é viável, não existe Bnei Noach no mundo hoje. Né? Como eu recebi aí um vídeo esses dias de um certo rabino falando sobre isso. Bom, também já entrei nessa questão uma vez, não vou entrar agora desta vez. Talvez numa outra oportunidade eu possa revisitar essa perspectiva tremendamente falsa, né? Mas enfim, quer dizer, Israel tem a missão de ensinar. O livro Sheva Mitzvot Hashem, que eu tenho aqui, que aos poucos eu pretendo retomar a tradução dele, ele fala justamente sobre isso. Ele fala da obrigação, não é algo, por assim dizer, opcional. Gente, não é algo opcional a Israel, é algo que é tratado como mitzvah. Israel ensinar às nações os seus preceitos. E você não vê isso. Eu fico tremendamente frustrado, para não dizer para vocês indignado, quando vejo os judeus ensinando não-judeus a guardar mitzvot judaicas. E isso me parece um despropósito, isso me parece uma falta de conhecimento da sua própria tradição, das suas próprias leis, absurdamente desfocado, fora do contexto. Enfim, é absolutamente frustrante. Então, resta-nos o quê? Não temos os livros, não temos os ensinos. Quando temos um ensino distorcido. O que nos resta, então? Nos resta, então, tomar essa dianteira. No sentido de que devemos estudar. Por isso que eu friso sempre isso, bato nessa tecla. Estudem, se aprofundem, porque essa é a nossa responsabilidade. Bom, estudar com quem? Não é estudar com quem? Estudar onde? Estudar nas fontes judaicas. As fontes judaicas antigas, que são elas o nosso parâmetro, elas são o nosso paradigma. O nosso paradigma, o nosso modelo, não é um rabino moderno, que um rabino moderno disse, é o que o Rambam disse, é que os sábios de abençoada memória disseram, né? Como eu falei para vocês, sempre houve a vertente judaica que ensinou algumas coisas fora da tradição bíblica, da Torá. Isso é fato. As pessoas podem chorar, podem fazer mimimi, podem sapatear, podem fazer o que bem entender. Se não concordarem, podem vir falar comigo, que não tem nenhum problema, eu converso sobre esse assunto numa boa, tranquilamente. Houve influência, sim. Muitos e muitos, hoje em dia, seguem tradições distorcidas, dogmas, doutrinas distorcidas até, chega a ser dogma até, para essas pessoas. Se você fala, por exemplo, contra a reencarnação, as pessoas te cortam, as pessoas querem, digamos, cortam das redes sociais, cortam a amizade com você, muitas vezes. Se você falar tal vertente judaica está ensinando de forma errada, você é criticado, você é chamado até, taxado até de antissemita. Só que a percepção é tão curta dessas pessoas
que elas não entendem que a gente está querendo apenas e tão somente restaurar Israel à sua obrigação pactual. A obrigação pactual de Israel para com o Eterno, desde o Sinai, é ensinar as nações, Sheva Mitzvot Bnei Noach, 7 mandamentos dos filhos de Noah, e mais nada. Ensinar qualquer outra coisa está fora do âmbito da responsabilidade de Israel. E há rabinos envolvidos nessa coisa toda, gente. E isso é frustrante. Então, o que nos resta é tomar essa dianteira e estudar. É explorar as fontes antigas. Guia dos Perplexos, Mishneh Torah, a parte que nos compete da tradição, a Guemará, Talmud Sanhedrin, Tratado Sanhedrin, que diz respeito a nós, a muitas coisas relacionadas a nós, investirmos em conhecimento. Nós temos aqui obras que estão sendo traduzidas para nós, especificamente para nós. Né? Vocês sabem que estamos aí num processo de tradução de uma obra, que é uma obra muito interessante, que fala da ética universal, que isso está sendo postado semanalmente para que nós possamos estudar. Também uma forma uma visão cabalística kasher, que é do Rabi Nachman de Breslov, através do Likutei Moharam, que é muito proveitosa. Eu não sei até que ponto as pessoas estão lendo isso, estão estudando isso, mas é de fundamental importância para a compreensão desse processo todo. Temos também um livro que está sendo traduzido, que está sendo colocado nos grupos, do Rabi Moshe Ben Haim. Aliás, 2 livros que são importantíssimos. As pessoas devem seguir essas postagens, devem ler, devem se instruir. Porque não podemos esperar mais que venham nos ensinar. Nós devemos tomar essa dianteira e colocar realmente mãos à obra, porque se nós esperarmos isso, nós continuaremos vendo aí pessoas instruindo, né, não judeus a colocar tefilim, a colocar talita, a rezar, etc., coisa que isso não compete ao não judeu. Isso está claro. A Halakha deixa claro isso. Que se um Ben Noach quiser fazer isso, ele deve fazer primeiramente a conversão. Pra, então fazer tudo, não apenas a porção que ele acha que deve fazer, mas sim tudo o que os judeus fazem, inclusive kasher, kashrut, leis de kashrut, leis de Shabbat, leis de Hagim, tudo, taharat, mishpahat, tudo, absolutamente tudo, e se tornar realmente um Ger HaTzedek. Caso contrário, ele estará em transgressão, ele estará furtando a herança de Israel e estará fazendo uma lambança espiritual, né? Com a herança, com a Torá, que é algo absolutamente sagrado, nós sabemos disso, que é o conhecimento, é a tradição universal, né? Nós temos que ter respeito pela Torá por essa razão. E nos resta, então, acreditar nisso, investir nisso, né? Dedicar tempo a isso, buscar isso, né, para mostrar o que nós queremos de fato. Eu coloquei esses dias no grupo uma postagem sobre interesses, sobre o que nos interessa, em que está ligado o nosso interesse. Eu não sei se as pessoas leram, mas é uma leitura que eu acho que é muito pertinente para esse momento, e para esse momento em que vivemos, e para esta realidade em que estamos aqui, certo? Esse tópico, esse post foca justamente sobre essa questão do interesse. Nós falamos muitas vezes que estamos interessados nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, nas coisas da Torá, queremos viver uma vida digna, justa diante de Deus e dos homens, mas o quanto temos investido nisso, o quanto estamos realmente empenhados nisso. Portanto, essa é a nossa reflexão, essa é a nossa... É o ponto que eu gostaria de tocar aqui sobre isso, e não podemos ficar esperando mais que outros venham nos ensinar, o que as pessoas venham nos ensinar de forma kasher, de forma correta, coerente, própria, apropriada. Por quê? Porque simplesmente isso não existe. E enquanto Israel, quanto o povo judeu não se despertar desse sono, dessa letargia, né, de entender que as pessoas, nem todos, né, devem fazer o que Israel faz, no sentido de que isso seria relegar a segundo plano a sua kedushá, a sua santidade, a sua distinção. Enquanto eles não aprenderem isso, infelizmente a situação ela vai continuar como está. Só que nós não podemos desejar que a situação continue como está.
né? Nós devemos implementar mudanças. E como implementamos mudanças? Investindo o máximo possível do nosso tempo e da nossa dedicação aos estudos, compenetrados a perguntar, porque não existe, não tem essa, não existe isso de, eu não posso, eu não tenho capacidade. Deus nos capacitou como iguais, né? Uma imagem de Deus. Dizer que é incapaz, dizer que não tem como, é dizer assim, bom, eu não fui criado à imagem de Deus e à sua semelhança. E isso é uma afronta à Torá. É uma afronta. Se dizer incapaz é uma afronta à Torá. Nós não podemos, temos que lutar contra contra esse espírito, essa tendência, por assim dizer, de minimizar as nossas condições e a nossa capacidade. Nós somos capazes, por isso fomos eleitos como coroa da criação de Deus, e devemos ter isso em mente, levar isso em mente sempre conosco. Caso contrário, não estaremos fazendo jus a sermos chamados de fato imagem de Deus. Então isso é muito sério, extremamente sério. Então, vamos entender dessa forma. A questão da justiça. Há termos, por exemplo, que definem ou que distinguem. Até há pouco nós falávamos ainda sobre a ideia de santidade e piedade. O que é santidade na abordagem? Aí tem, inclusive, até eu gostaria de abrir um precedente aqui, eu abrir um parênteses aqui e falar, me alongar um pouquinho. Nós vimos nas aulas passadas a ideia de sacrifícios. Vocês aprenderam que sacrifício não é um termo adequado, certo? Então, vocês aprenderam que o termo é korban, e o termo korban significa aproximação, não um sacrifício. Esse é o primeiro ponto. Nós vimos hoje a ideia entre santidade e piedade, né? Santidade é uma coisa, piedade é outra. Nós podemos ter, digamos, piedade, podemos ser piedosos, mas nós não podemos ser santos na proporção ou na medida em que Israel é santo. Porque essa santidade representa uma distinção entre as nações, de Israel entre as nações. Então já aprendemos que o termo santo, kadosh, não se aplica, digamos, de forma universal, né? Porém o termo hassid, piedoso, se aplica no âmbito universal, né? Por isso que talvez o Rambam tenha escolhido esse termo para falar dos piedosos entre os povos do mundo, Hassidei Umot Haolam, e não Kedoshim, né? Kedoshei Umot Haolam. Então a escolha de termos é muito precisa, muitas vezes, né? Deve ser assim, para que a gente possa compreender melhor. Bom, outros termos também que são usados de forma equivocada, eu gostaria de até mencionar um, que é muito comum, adorar a Deus. Esse termo não existe no hebraico, esse termo não existe na mente judaica, na mente semita, a ideia de adorar a Deus, não existe isso. Esse é um termo que reflete, na verdade, a ideia externa, estrangeira, de fora, certo? A Torá não usa esses termos. Usa o termo do serviço, de servir ao Criador, de servir a Deus, né? De inclinar-se diante dele, mas não a ideia de adorar como nós temos, digamos, um reflexo puro da cultura helenista, da cultura grega. Tá? Nada a ver conosco, nada a ver com o Torá, nada a ver com o monoteísmo. Muito bem. Feito isso, então nós percebemos que aquilo que nós temos como a superfície do que nós lemos na Torá, na Escritura, na Bíblia em si, na verdade, não refletem com exata precisão a terminologia, a nomenclatura usada na Torá e na Escritura. Nas línguas originais, na mente semita, que compôs essas obras. Bom, temos aqui exatamente essa questão, Mário. Então, uma pessoa, por exemplo, que ainda que seja idólatra, ainda que fira esse mandamento universal, ela pode ser, sim, uma pessoa piedosa, né? Ela pode ser um Hassid, certo? Porque Hassid tem a ver com piedade. Hassid tem a ver com devoção. O Hassid tem a ver com
eu diria, com a demonstração de que aquilo que você crê, que aquilo que você defende, em termos de espiritualidade, em termos religiosos, aquilo que você defende, essa parte, digamos, a parte ética, moral, você coloca em ação aqui neste mundo. Então há pessoas muito devotas às suas religiões, às suas crenças, aos seus dogmas, às suas divindades, etc., que refletem aqui, digamos, nesta realidade, algo semelhante ou algo que faz jus àquilo, aquele bem que ele acredita. E para ele é um bem, né? Crer em tal divindade, crer em tal santo, crer em tal doutrina, aquilo faz bem, e esse bem que ele recebe, essa benesse que ele recebe desse dogma, dessa crença, etc., dessa suposta divindade, ele tenta, de certa forma, mostrar aqui, nesta realidade, que ele está vivendo em conformidade com os seus princípios, né? Que tendem a fazê-lo uma pessoa melhor. Em si, em suma, as religiões buscam isso, todas as religiões, todas elas ensinam, a grosso modo, genericamente falando, ensinam aquilo que é bom, que é positivo aqui nos relacionamentos humanos, no relacionamento com o homem, ou pelo menos deveriam ensinar, né? É claro que há distorções nas religiões, não sabe disso, né? O cristianismo tem distorções, o islamismo tem distorções, o judaísmo tem distorções também. Há pessoas que não vivem, digamos, de forma piedosa, né? E viver de forma piedosa não tem a ver necessariamente com esta questão da realidade de um princípio universal. Pelo menos desse princípio universal que você falou sobre Avodah Zarah. Por quê? Porque é algo que transcende o físico. É um mandamento que transcende o físico. Os outros mandamentos estão relacionados ao homem, veja. O não matar, o não digamos, não praticar atos imorais, praticar a justiça, não maltratar os animais. Todos esses demais atos estão relacionados ao mundo, a nossas relações com o próximo, com a criação. Mas o primeiro mandamento está relacionado ao metafísico, está relacionado, digamos, a uma crença, a uma devoção ao Ser Supremo, ao único, ao um. Então, o idólatra, por exemplo, ele não tendo essa noção, e ele vivendo os outros 6 princípios, por assim dizer, em teoria, vamos colocar assim, ele seria um piedoso, mas ele não seria um tzadik. Para atingir, digamos, por assim dizer, a ideia de tzadik, de justo, realmente, entre as nações, obviamente ele precisa desse primeiro princípio. Ele seria, assim, um piedoso entre os povos do mundo, tá? E que, então, precisa de um refino. Esse refino chama-se tzedakah, chama-se justiça, tzedek, que é atingir esse objetivo principal de ser chamado tzadik. Como Noah foi chamado tzadik? Pelo fato dos seus caminhos estarem em conformidade com os princípios éticos universais desde Adão Arishon. Então, piedosos sim, mas não necessariamente tzadikim, né? Não perfeitamente justos. Porque esse aperfeiçoamento da justiça vem apenas do conhecimento do um. Como diz a própria Escritura, que o homem ele pode se vangloriar de uma só coisa, de conhecer a Deus. Então, disso ele pode realmente achar-se um privilegiado pelo fato de conhecer a Deus, certo? Então, esse conhecimento é o que traz realmente a autêntica justiça. As demais coisas nos transformam em pessoas piedosas. Se eu tenho digamos, uma relação social estável, né, com os membros da sociedade, com o meu próximo, com a minha família, então eu sou uma pessoa piedosa. Então eu busco fazer o bem, eu busco cumprir os preceitos universais. Porém, se eu falho em Avodah Zarah, no primeiro mandamento, eu simplesmente deixo de ser tzadik, justo, e passo a ser apenas Hassid, piedoso, por assim dizer. Tá? Então essa distinção de termos é importante para que se conheça.
não é de todo jogado fora, todo tipo de coisa boa que a pessoa faça nesse mundo, não tem valor nenhum. Não é bem assim. Isso é piedade, né? Aí você enxerga N personagens da história que foram idólatras, profundamente idólatras, e nem por isso eram pessoas más ou negativas, ou que trouxeram coisas negativas para a humanidade. Pelo contrário, trouxeram coisas boas. Você citou algumas pessoas que, por definição, eles são tidos como praticantes de Avodazará, Martin Luther King, etc. Mas o bem que essas pessoas, de alguma forma, proporcionaram ao mundo, né, isso os torna pessoas piedosas. Gandhi, por exemplo, né, e tantos outros aí, né? Então, a gente poderia definir essas pessoas como piedosas, mas não necessariamente como sadiquim. Tá dentro de casa. E talvez tenha sobrado pouco espaço para receber quem é visitante. Muito bem colocado, Franklin. Bem isso. Exatamente. Essa foi uma palavra bastante interessante. Bem, também, eu acho que é muito perceptível aqui para os demais, reflete exatamente o meu ponto de vista. Há muito que se arrumar, né, na própria casa. Então, como você colocou, muito bem colocado, talvez aí realmente não sobre tempo nem para os... às vezes não sobra tempo nem para os de dentro, quanto mais para os que estão de fora, né? Ou melhor, não sobra, digamos, o que falar, o que passar, muitas vezes. Porque, só colocando um adendo aqui, muitas vezes o que você percebe é várias mensagens, várias palavras ou várias lições, etc., que não trazem embasamento algum, salvo raras exceções, mas sem embasamento algum, sem finalidade alguma, mensagens rasas, palavras rasas, que realmente não satisfazem. É a correria, digamos, do dia a dia, aquela coisa toda, e não existe essa preocupação. O povo, já na verdade, em si, já é altamente secularizado, já está altamente secularizado. Então, mais um problema, né? O secularismo, essa questão também de assimilação, secularismo, assimilação, desinteresse pela sua própria tradição, ignorância da sua própria tradição, tudo isso realmente, tudo isso junto mostra, digamos, uma grande necessidade de organizar a própria casa, primeiro, né? Então, por isso que nós não podemos realmente esperar, nós temos que colocar as mãos aí à obra e tocar isso em frente, porque não dá para ficar esperando, não. Não dá para ficar esperando porque isso não me parece que tão cedo esse cenário vai mudar, né? Mas, apesar desse cenário sombrio, né, nós temos aí a felicidade de podermos contar com grandes sábios e obras deles em nossas mãos, para que nós possamos tirar as nossas lições da Torá e aprendermos e colocarmos isso em prática na nossa vida, para um melhor convívio com o próximo e com uma boa relação, um bom relacionamento com o Criador. Porque, afinal de contas, é isso que nós visamos, né? É isso que nos interessa. Certo? Então é isso aí, minha gente.